Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de revisão da disciplina Gestão na Contabilidade. Eu sou Adriana Greco Ferreira, tutora da disciplina de vocês. O objetivo desse vídeo é relembrar os conceitos relacionados às unidades 1 a 4. É importante lembrá-los que as questões da avaliação, elas são randômicas, então podem ou não serem contempladas todas as unidades. A revisão também é um material de apoio, mas é fundamental que você estude as unidades 1 a 4 para ser bem-sucedido na sua avaliação. O que é gestão? É o processo de tomada de decisão e implementação de ações que utilizam diferentes recursos, sejam humanos, financeiros, de tempo, de maneira eficiente e eficaz para que justamente a empresa consiga alcançar os seus objetivos. A gestão, ela pode ter diferentes objetivos, como, por exemplo, a abertura de mais lojas, pode ser a entrada em um novo mercado, pode ser o aumento de receita. Esses objetivos, eles podem variar de acordo com a natureza e a estratégia que a organização possua. Mas o que é eficiência e o que é eficácia? Eficiência é a relação entre os recursos, que podem ser financeiros, humanos, de tempo, que são utilizados e os resultados que a empresa teve naquele momento. Então, uma organização ela pode ser eficiente quando ela produz mais com menos recursos. Então, ela pode utilizar pouco tempo e produzir mais produtos. Ela pode utilizar menos dinheiro e, de repente, conseguir ter um melhor desempenho. Isso vai depender, de novo, da estratégia que a empresa possui. Já a eficácia é como, né, a empresa ela consegue alcançar os seus objetivos e metas. Ser eficaz quer dizer cumprir com os propósitos que ela planejou, conseguindo atender justamente às expectativas que as suas partes interessadas, ou seja, os stakeholders, tiveram em relação àquela empresa e satisfazendo as necessidades do mercado. Os gestores eles podem ter diferentes papéis, como, por exemplo, o interpessoal. O que são os papéis interpessoais que esse gestor pode ter? Atuar como representante da organização em eventos externos. Então, o dono, né, melhor falando, o CEO da Natura vai a um congresso e falar sobre a importância da Natura no mercado. Os gestores, né, da Natura também, eles são responsáveis por motivar, treinar, orientar e avaliar os seus funcionários para que eles consigam desempenhar seus papéis dentro da empresa e também vestir a camisa. O gestor também é considerado, né, o elo de ligação da empresa, tanto internamente quanto externamente. Então, ele deve manter contatos com diferentes pessoas para que justamente crie parcerias, crie projetos e consiga atender os objetivos organizacionais. O papel informacional se refere ao monitoramento tanto do ambiente interno quanto externo, ou seja, identificando os pontos fortes e fracos, as oportunidades e as ameaças
dentro de um mercado. Também serve para compartilhar informações importantes com os membros da organização. Pode ser estratégia, pode ser, de repente, alguma mudança que houve dentro da atividade, como, por exemplo, mudança de algum gestor, pode ser, de repente, a aquisição de uma empresa. Então, essas informações são importantes. Também, né, comunica as informações para fora da organização, onde esses gestores podem interagir com os seus clientes, com a imprensa, com órgãos regulamentadores, com diferentes públicos. Também tem um papel decisorial, né? Onde esse gestor ele busca oportunidades de melhoria e inovação dentro da organização, trazendo, né, um desenvolvimento e implementação de novos projetos, novas iniciativas, podem ser também parcerias com diferentes pessoas. Lida também com problemas e crises que surgem dentro da organização. De repente, um desempenho que não foi atingido, pode ter, de repente, alguma greve de funcionários dentro da empresa. Isso é importante que ele saiba tomar a decisão correta naquele momento. Também ele decide como e onde os recursos vão ser alocados e utilizados dentro daquela empresa. Será que é necessário investir mais em programas de desenvolvimento e treinamento? De repente, precisa trazer mais pessoas para a operação? Né? Essa decisão ela é fundamental para a estratégia da empresa. Representa também a organização em negociações com outras partes. Podem ser sindicatos, fornecedores ou clientes. Essas negociações são importantes para a criação de parcerias e acordos que possam trazer benefícios para a organização. A contabilidade, ela elabora, né, documentos contábeis que são chamados demonstrações financeiras para trazer a situação econômico-financeira e patrimonial da entidade em um determinado exercício. Esses relatórios ajudam os usuários a entenderem a situação da empresa e verificar se vão ser atingidos os seus objetivos. Esses relatórios contábeis podem ser o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Essas demonstrações estão relacionadas entre si e são importantes para trazerem informações fundamentais para a tomada de decisão. Através dessas demonstrações contábeis e financeiras, né, a gente tem os dados contábeis. Esses dados, por si só, não fazem, não trazem uma análise da liquidez, do endividamento, né, da empresa dentro de um determinado período. Então, a análise das demonstrações contábeis utiliza-se de técnicas capazes, né, de trazer um embasamento da situação e do desempenho da empresa dentro daquele período. Essa análise pode envolver diferentes ferramentas. Pode ser uma análise vertical, uma análise horizontal, pode ser a utilização de indicadores, pode ser combinadas essas ferramentas, né? Quando a gente fala de indicadores, indicadores nada mais são do que valores que mostram a relação entre contas. Então, a gente pode encontrar um indicador de liquidez que mostra a capacidade da empresa em saldar seus compromissos financeiros, pode mostrar a rentabilidade da empresa, ou seja,
como que ela tem de desempenho ao longo do tempo, pode mostrar o nível de atividade da empresa no que tange, né, a pagamento, a vendas, pode mostrar diferente ciclo econômico financeiro, e a gente pode ver também o endividamento da empresa, ou seja, se ela busca capital próprio ou de terceiros para desenvolver as suas atividades. Dentro da gestão, a gente tem as funções administrativas, que a gente pode falar que são planejar, organizar, dirigir e controlar. O planejar é uma ação necessária para a empresa atingir os objetivos e minimizar as incertezas existentes no mercado. A gente pode dividir esse planejamento em três: estratégico, tático e operacional. O planejamento estratégico, ele envolve a organização como um todo, traça diretrizes, missão, visão e valores da empresa dentro de um determinado período. Traz o diagnóstico dos fatores dos ambientes internos e externos, ou seja, mostrando os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Os seus objetivos são de longo prazo, por eles serem globais, e tem uma orientação ampla e abrangente. Com base no planejamento estratégico, a gente tem o planejamento tático, onde a gente tem planos mais detalhados, com base em departamentos ou unidades organizacionais. O foco é de médio prazo e os objetivos trazem um enfoque por departamentos. Com base nesse planejamento tático, a gente tem o planejamento operacional, que detalha em tarefas e atividades de forma isolada. Os objetivos são específicos porque depende da execução dessas tarefas e atividades cotidianas. Então, por esse motivo, o foco é no curto prazo. A função organizar envolve a criação de uma estrutura organizacional que traga a coordenação eficaz de recursos e atividades para o alcance dos objetivos estabelecidos pela empresa. A direção, né, o ato de dirigir, engloba a liderança e a motivação dos membros da organização, bem como o processo de tomada de decisão. A liderança é fundamental para que alcance os objetivos organizacionais, porque essas pessoas que estão envolvidas na liderança, elas devem ser capazes de influenciar, motivar e capacitar os funcionários para que eles consigam atingir os objetivos esperados. A tomada de decisão é parte integral da função de direção, porque envolve a escolha das ações que deverão ser tomadas para a resolução de problemas e alcance, melhor falando, aproveitamento das oportunidades existentes dentro da organização. O ato de controlar é essencial para assegurar que as atividades empresariais estejam alinhadas com os planos estabelecidos e com os objetivos a serem alcançados de maneira eficiente e eficaz. Então, a gente faz o controle para verificar se a implementação de sistemas e processos foram atingidos conforme o que era esperado. Aqui a gente, no ato de controlar, verifica se o planejado e o realizado estão de acordo com o que foi elaborado na estratégia. Caso não haja, né, não esteja acontecendo o planejamento de acordo com o que foi realizado, a gente cria ações corretivas para que justamente volte
ao planejamento. Perdão. A estrutura organizacional, ela define como as atividades vão ser divididas, organizadas e coordenadas ao longo do tempo, determinando uma hierarquia clara e delineando as relações existentes entre gestão e funcionários. Então, a gente vê, né, como que vai ser organizado o departamento e os níveis de gestão dentro da entidade. A gente tem basicamente três estruturas dentro da literatura: a estrutura funcional, divisional e matriarcal. A divisão, perdão, a estrutura funcional, ela é dividida de acordo com os departamentos, dependendo das funções especializadas dentro da organização, como, por exemplo, produção, marketing, finanças e recursos humanos. Já a estrutura divisional organiza a empresa com base em produtos, serviços, mercados ou áreas geográficas. E a estrutura matriarcal é uma combinação entre a estrutura funcional e a estrutura divisional. Qual é a diferença que a gente tem entre organograma e fluxograma? O organograma mostra a estrutura organizacional da entidade, mostrando esses níveis hierárquicos e de subordinação existentes entre departamentos, equipes e funcionários. Então, o que a gente falou agora há pouco, entre estrutura funcional, matricial, está demonstrado no organograma. Já o fluxograma, ele mostra como existe um processo e operação dentro da empresa, detalhando como que é feita cada etapa do procedimento e como eles estão interagindo entre si. É uma ferramenta poderosa para análise de processos, onde a gente consegue identificar onde existem gargalos e onde a gente pode melhorar de forma contínua. Liderança é o elemento central na gestão organizacional, desempenhando um papel crucial na direção e motivação das equipes para alcançar os objetivos estabelecidos. Diferentes estilos de liderança podem influenciar significativamente o ambiente de trabalho, a cultura organizacional e os resultados da empresa. A eficácia de um líder vai depender das características que inspiram e capacitam os colaboradores. E tomada de decisão, né? Ela é uma competência fundamental na gestão organizacional. Ela exerce um papel crucial na definição dos rumos e no sucesso das empresas. Decisões acertadas podem significar a diferença entre crescimento sustentável e estagnação. Em um ambiente competitivo e dinâmico, é importante que os gestores enfrentem desafios complexos que exijam análises detalhadas e soluções estratégicas. Portanto, é fundamental compreender as etapas e ferramentas disponíveis para a tomada de decisões, para que esse gestor ele consiga almejar a eficiência e eficácia em suas ações. O que é globalização, né? A gente percebe, né, uma crescente integração entre os mercados e a sociedade ao redor do mundo. E com isso houve um avanço nas tecnologias de informação e comunicação, da liberação dos mercados e da crescente mobilidade dos capitais e das pessoas. Então, quais foram as oportunidades e os desafios enfrentados com essa globalização? Ela influencia desde a estrutura organizacional até as estratégias de mercado, né? Ela impacta a empresa como um todo, exige adaptação a diferentes culturas, regulamentações e ambientes econômicos. Temos diferentes formas no Brasil, quando comparado, por exemplo, à França.
Há uma intensificação da concorrência, fazendo com que as empresas elas tenham que inovar, melhorar e trazer melhoria e trazer melhor qualidade nos produtos e os serviços, e também a eficiência operacional das suas atividades, a expansão de novos mercados e diversificação da base dos seus clientes, criar uma vantagem competitiva sustentável, distribuindo os riscos e aumentando a resiliência às flutuações econômicas locais. Então, as empresas elas veem, né, a necessidade de estar sempre antenada, né, em qual mercado ela vai atingir, em qual o cliente vai ter que atender, como que essa empresa vai atender às necessidades dos seus clientes. Tecnologia é uma força motriz na transformação da gestão organizacional, que mudou significativamente, né, como as empresas operam e interagem com os seus clientes, fornecedores e funcionários. A incorporação das ferramentas tecnológicas automatiza processos, bem como proporciona insights valiosos que podem ser utilizados para o processo de tomada de decisão estratégica da empresa. Quais são os impactos que a gente tem das tecnologias nas empresas? Como falado, né, a automação ela permite que as empresas minimizem tarefas repetitivas e propensas a erros, facilita a elaboração de estratégias de inovação e melhora a colaboração, traz ferramentas de análise de dados capazes, né, de trazer aos seus gestores informações detalhadas sobre desempenho e tendências de mercado, ajudando no processo de tomada de decisão. As tecnologias elas melhoram a comunicação interna e externa, permitindo que as equipes sejam distribuídas de forma global e consigam trabalhar de maneira eficaz. O que é ética na contabilidade? É a forma como o profissional, né, cumpre com normas técnicas e legais, além de exercer valores nas suas atividades como integridade, transparência e responsabilidade. Garante que as informações contábeis reflitam a real situação financeira das organizações, permitindo que as partes interessadas, ou seja, os stakeholders, tomem decisões de maneira clara e objetiva. Responsabilidade social corporativa. São práticas empresariais que visam integrar preocupações sociais e ambientais nas operações diárias das empresas e na interação com seus stakeholders. É uma extensão natural da sustentabilidade, uma vez que busca equilibrar os interesses econômicos, sociais e ambientais, promovendo um impacto positivo no mundo e também buscando o melhor desempenho possível. O relatório de sustentabilidade é um documento que faz com que as organizações apresentem de forma transparente suas práticas e impactos, atendendo à demanda crescente dos consumidores, investidores e reguladores por informações sobre sustentabilidade. Bom, espero que esse vídeo ajude você no desempenho da sua avaliação. Caso você tenha quaisquer dúvidas, não hesite em entrar em contato pela caixa de entrada. Espero que você faça uma boa avaliação, bons estudos e até mais.